Galera, todos nós sabemos que Caverna do Dragão realmente é um desenho muito misterioso, enigmático, por sinal. E muita gente gostou, gostou do que viu, e muita gente não dá mínimo para esse desenho, porque ele é repleto de energia negativa, sabe? Fala que é um desenho que não tem nada com nada, realmente, sabe? Então, teve gente que gostou, teve gente que amou, e teve gente que odiou, porque até hoje é um mistério o seu final. Mas nesse vídeo específico, nós vamos trazer para vocês um episódio que talvez ele possa existir ou não, mas ele nunca foi ao ar. Por que nunca foi ao ar? Como Caverna do Dragão, esse episódio específico também é um mistério. Então vamos dar um pulo lá, vamos destrinchar um pouquinho sobre esse enigma que... Caverna do Dragão é um enigma por si só. Então vamos dar um pulo lá agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe, que estamos crescendo graças a vocês. A participação de vocês é fundamental, é indispensável, por isso que a gente ama fazer vídeo, porque vocês merecem, e o mérito do canal é todo de vocês. Dito isso, vamos falar de mistério? Vamos lá? Então, galera, é o seguinte, será que existe um episódio final de Caverna do Dragão que nunca foi ao ar? Como muito mistério que ronda o Caverna do Dragão, esse é mais um. Nesse episódio, os heróis eles não enfrentam um monstro como um monstro qualquer, que a gente tem, costume de vê-los. Não, eles enfrentam algo pior do que isso. Eles enfrentam a verdade nua e crua. Durante a última missão, Eric, encontra um antigo espelho. O mesmo olha para esse espelho, e vê eles, presenciam eles morrendo na montanha russa. Aí, o que acontece? O Eric, com boca aberta, que não segura nada, ele já saiu correndo contando pra galera. A mesma montanha russa que aparece no início da série. E o espelho revela tudo, sabe? Não nega nada pra galera. Eles foram teletransportados para um outro mundo. Eles morreram no acidente e agora estão presos em um ciclo sem fim. Já foi dito isso logo de cara, ok? Então, o misterioso mestre dos magos, nesse caso, ele não é de fato o mocinho. Ele também não é um guia, ele é o carcereiro. Ele é o inverso do que a gente está acostumado a ver. Aliás, o mestre do mago, pra mim, ele foi o inverso. Pra mim, ele sempre foi o vilão. O Vingador, por sua vez, não é o vilão. Ele é o único que deseja libertar toda a galera daquele ciclo sem fim. A história termina com o Hank deixando cair o arco e perguntando: a gente morreu mesmo? Não foi? Mestre dos Magos, como sempre, aparece com o rosto sereno e diz o seguinte: sim, meus jovens, isso é verdade, vocês já morreram. Aí, cara, pegou a galera de surpresa. Mas a expressão do velhinho muda, passa a ser uma expressão assustadora, E aí, cara, ele completa ao lado, da galera dizendo: o lado bom disso é que eu não precisarei mais fingir. Ou seja, a máscara do mestre dos magos caiu. Ele não é aquele mestre bonzinho que acreditava que estava ajudando a galera. Não. Como eu falei, eu sempre tive o mestre dos magos como o coisa ruim de tudo ali. Por quê? Quando a galera estava prestes a voltar, o cara desaparecia. Quando ele tinha que salvar, ou dar um apoio para a galera, ele vinha com aquelas frases enigmáticas, ok? Cheia de parábola. Então a galera tinha que lidar com os vilões e ainda por cima decifrar os enigmas do mestre dos magos. Quando ele via um vilão, ele metia marcha. E quando ele estava presente, ele botava o unicórnio em perigo. E realmente, o mestre dos magos, ele não estava ali para ajudar. Ele estava ali para dificultar mais ainda a vida dos jovens. Depois disso, cara, a gente vê que a tela escurece e só dá para ouvir as vozes deles chorando. Bem tenso, Fala a verdade. E aí, cara, o episódio se encerra. É bem tenso, é bem sinistro esse episódio. Se realmente existe, cara, é pesado.
é pesado. Se vocês já ouviram falar algo desse tipo, comentem aí que a gente vai adorar saber. E nesse canal, a gente também fez um vídeo com relação ao o verdadeiro final, né, que os produtores capturaram ali, né, nas coisas do passado e trouxeram à tona, revelando que aquele era o final. Então dá uma procurada aqui no card que vocês vão encontrar. Beleza? Mas reza a lenda que existe 3 finais, né, diferentes. Cada um com um tema diferente. E aí, cara, fica aí a critério de qualquer um saber, né, de fato qual que é, qual que não é. Porque Caverna do Dragão é um mistério por si só. E pra quem não sabe, Caverna do Dragão foi inspirado em um jogo de RPG, certo? E realmente um jogo de muito sucesso, ok? E aí, outros mistérios aqui que eu não quero deixar passar despercebido é que eu não consigo entender até hoje por que o Vingador, né, utiliza o cavalo pra voar, sendo que é ele que tem asa, cara. É um dos mistérios que, né, que ronda a Caverna do Dragão. Mas que de fato, Caverna do Dragão realmente é um desenho de muito sucesso. Mas a forma como ele terminou é muito emblemática. Até hoje, até mesmo os veteranos, né, que tem como eu posso falar aqui pra vocês, que tem um assunto aprofundado sobre esse grande clássico, ainda se pergunta, né, de fato como, né, terminou, se a galera morreu ou não, ou se eles foram teletransportados para uma outra dimensão e de fato eles não conseguem, né, sair. Então existe muita coisa com relação a esse assunto, tá? Mas nesse vídeo em específico nós viemos trazer para vocês aqui esse episódio. E a gente sabe que o Vingador, ele não é um cara do mal. Ele não é um cara do mal. Ele sempre foi um cara do bem. E por sinal, um rei, né? E o que acontece? Ele é o filho do Mestre dos Magos. O que acontece? Ele, né? Ele teve uma maldição ali que ele se transformou em um demônio. Maldição essa que nem mesmo o Mestre dos Magos conseguia reverter, ok? O feitiço, que era transformar o Vingador no filho do Mestre dos Magos, né? Trazer ele à forma humana. E cara, realmente é uma história bacana, tem histórias bem legais, né? E roda, né, esse mistério de Caverna do Dragão, tá? Então, nesse vídeo, se você já sabia desse episódio, comentem que a gente vai adorar saber, claro. E a gente vai compartilhar experiência junto, conhecimento junto. Isso é muito importante e ajuda demais, tá? Na nossa interação, beleza? Então, mais um vídeo entregue, não se inscrever, que é muito importante. E como eu falei, o mérito desse canal, o crescimento desse canal, a gente deve primeiramente Deus e depois vocês. Beleza? Meu muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Valeu, fui!